Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Um dos maiores engodos do discurso supostamente liberal nas áreas de educação, ciência e tecnologia é a forma com que diferentes governos têm tratado o tema das receitas próprias de universidades e institutos de pesquisa. As receitas próprias são aquelas oriundas de serviços prestados por essas instituições que não estão necessariamente detalhados nas respectivas peças orçamentárias, mas principalmente oriundas de parcerias, de convênios estabelecidos com parceiros e também de doações. Portanto, as receitas próprias raramente estão relacionadas ao custeio da máquina, mas sim à realização de projetos e investimentos, portanto, ao desenvolvimento de conhecimento e à recuperação ou montagem de nova infraestrutura nessas instituições. Pois bem, nos últimos anos, as receitas próprias dessas instituições têm sido sistematicamente contingenciadas pelo governo federal, como se essas instituições fossem instâncias de arrecadação, o que elas definitivamente não são. Para você entender, funciona mais ou menos assim. No início do ano, o governo diz que a instituição A vai receber 100 milhões de reais para executar suas atividades. Bom, esses recursos têm diminuído paulatinamente ao longo dos anos, e essa diminuição tem pressionado sistematicamente as universidades e as instituições de pesquisa, que têm observado a deterioração da infraestrutura e a redução da prestação, da capacidade de prestação de serviços. Pois bem, até por isso mesmo, eventualmente, a universidade, a instituição A, faz um convênio com um parceiro institucional. Um convênio, por exemplo, no valor de 50 milhões para realizar algum tipo de atividade ou fazer investimento em infraestrutura. Mas a lei obriga que esses 50 milhões sejam enviados ao Caixa Central do Governo Federal em Brasília. O governo federal, então, recebe os recursos, agradece e diz que não vai liberar, porque já liberou os 100 milhões previstos para aquele ano. Dessa forma, a instituição de pesquisa e a universidade se vê envolvida com mais trabalho, com novas atividades que têm que ser mantidas, conduzidas com os mesmos recursos enviados para o custeio. Percebeu? Na verdade, é uma forma do governo reduzir a quantidade de dinheiro que envia a essas instituições para que elas possam executar essas atividades. É, de certa forma, um movimento cruel. É ainda mais cruel quando essa parceria é conduzida muitas vezes com instituição pública federal. E assim o governo federal brinca com uma contabilidade, porque retira os 50 milhões da instituição que contrata o serviço ou a parceria, transfere para a instituição, a universidade ou instituto de pesquisa que vai executar aquela atividade, mas contingencia, bloqueia a verba, de forma que ele reduz simultaneamente os recursos da instituição que contrata, ao mesmo tempo impõe mais obrigações à instituição de pesquisa contratada, sem movimentar de fato um único centavo. Pois bem, a PEC da transição, que tramita agora na Câmara Federal, ela propõe acertadamente a retirada dessas receitas próprias do teto constitucional, removendo, portanto, uma possível justificativa para o contingenciamento ou bloqueio dessas verbas. No entanto, isso não é suficiente, porque um eventual gestor sempre poderá alegar outras razões para continuar
contingenciando e bloqueando essas receitas próprias das universidades e das instituições de pesquisa. Portanto, é preciso que a legislação brasileira proíba o contingenciamento dessas receitas próprias dessas instituições. E nesse momento de transição, é importante pressionar o governo, a equipe de transição e também os parlamentares para que impeçam, por meio de lei, o bloqueio e o contingenciamento dessas verbas, que de fato asfixiam as universidades e os institutos de pesquisa e impedem, na prática, o desenvolvimento de conhecimento e investimento em infraestrutura. Pois é, acompanhe esse tema, ele é muito importante para as áreas de educação, ciência e tecnologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.